E aí, galera, então vamos voltar para a segunda parte da aula aí, né, sobre as interações, né, essas relações entre os povos europeus e os indígenas e africanos, afro-americanos aqui da América. Né? Domínio francês. Vamos lá. Então, ó, a colônia mais próspera, a mais importante, a mais rica, que rendeu mais riquezas para a França na América foi o atual Haiti, que localizada na área espanhola, tal, que é atualmente é dividida pelo Haiti e República Dominicana. Na primeira parte da aula nós vimos isso, nós vamos ver novamente aqui o Haiti, aqui bonitinho, né, o roxinho aqui na série espanhola, aqui um pouco maior também aqui em verde, né, vizinho aqui, né, parede com parede, entre aspas, com a República Dominicana, né? Certo, o Mar do Caribe aqui, um país muito bonito, né, mesmo tendo sofrido com terremoto, né, com toda o domínio francês, a exploração francesa e os casos de corrupção, né, infindáveis, infelizmente, depois de ficar um país independente. É um país belíssimo. Pode procurar no Google aí as paisagens do Haiti que vocês vão ver. Certo, vamos lá então. Ah, a conquista do Haiti, em primeiro lugar, foi espanhola. Os franceses não dominaram a região do atual Haiti de primeira, foram os espanhóis que dominaram. No final do século XVI, ali por volta de 1594, aproximadamente, toda a população indígena dali, que eram os indígenas tainos, que chamavam, né, que denominaram, foi dizimada por doenças e pelas atrocidades, pelas guerras, né, que os espanhóis fizeram contra esses indígenas, porque foram indígenas que resistiram demais, né, à dominação espanhola. Conforme eu falei que aqui no Brasil tinha as guerras justas, né, que os povos indígenas resistiram muito, esses tainos eram extremamente guerreiros e resistiram demais aos espanhóis. Então, os espanhóis tiveram qual atitude? Infelizmente, eliminar todos, porque manter esses indígenas tainos, para eles, podia ser algo muito perigoso para a dominação. Então, infelizmente, eles resolveram dizimar. Quer dizer, eles acabaram com todos os indígenas tainos. E aí, qual que era a ideia dos espanhóis? Encontrar ouro e prata. Ou pelo menos ouro ou prata. Mas naquela região, no primeiro momento, eles não encontraram. Então eles se cansaram daquela região. Não quiseram mais. E pensaram, vamos passar para outro. Então eles passaram o controle da região para a Espanha. Para a França, aliás. E aí os franceses começaram a chamar então de colônia de São Domingos. Esse foi o nome que os franceses deram. E aí, como está falando no quarto tópico, não tinha mais indígena naquela região para os franceses escravizarem, que infelizmente era o que os europeus faziam com as populações nativas aqui da América. Então eles começaram a comprar, né, adquirir escravos africanos em imensas quantidades, né, em grandes quantidades, para trabalhar com plantio de açúcar, de cana de açúcar. Desculpem o erro. Porque a região ali é muito quente, é úmida, então o plantio da cana de açúcar é muito propício, ele é muito favorecido, muito favorável, muito facilitado. Então eles perceberam que aqui não é ouro nem prata, tipo os espanhóis estavam errados, aqui é cana de açúcar que vai dar dinheiro. Só que quem vai fazer esse trampo aqui, esse serviço, são os africanos que a gente vai trazer e, consequentemente, posteriormente, os descendentes deles. E aí, o trabalho escravo ali africano, né, dos negros, foi levado até as últimas consequências, tipo a exaustão máxima, extrema do que um ser humano pode fazer. Tanto que a gente vai ler esse quarto tópico para a gente ter uma ideia. Bom, valendo-se do trabalho escravo explorado até as últimas consequências e do clima favorável para o plantio de cana-de-açúcar, já no século XVIII, quer dizer, a colônia tinha um século de fundação, um pouquinho mais, tipo uns 110 anos. A colônia, né, do Haiti tornou-se a maior produtora mundial de cana-de-açúcar do mundo na época, ultrapassando o Brasil, que até então era o primeiro. O Brasil era o líder na produção e exportação de cana-de-açúcar. Aí, quer dizer, o Haiti se tornou a colônia mais rentável de toda a América naquele momento. O Haiti era mais rico para a França do que o Brasil era para Portugal, do que qualquer outra colônia era para a Espanha, por exemplo, porque aqui no Brasil ainda não se tinha encontrado, né, as regiões de Minas Gerais, por exemplo, com ouro, com prata.
No restante da América, né, da espanhola, ali, dominada pelos espanhóis, ou não se tinha encontrado ainda, ou das regiões em que já havia sido encontrado o ouro e a prata já tinham tirado tudo. Então não tinha mais o que tirar naquele momento. Ou por já ter tirado demais, ou por não ter encontrado ainda. E aí o Haiti virou a colônia mais rentável, quer dizer, a mais rica, que oferecia mais riqueza para a metrópole, né, europeia naquele momento. E olha os dados. O Haiti, ele tem uma área territorial de 27.750 quilômetros quadrados. Se o Haiti, entre aspas, fosse virar um estado do Brasil, ele seria o segundo menor estado. Ele só ia ser maior que Sergipe, né, no Nordeste ali e tal, do ladinho da Bahia. Sergipe, se eu não estiver enganado, tem 21 mil e pouquinhos quilômetros quadrados. Então ele seria o segundo menor do Brasil. E o Brasil tem 8.515.767, mais uns quebrados lá, quilômetros quadrados. Quer dizer, o Brasil, como está dizendo aqui no meu cálculo, ele vale 306,87 Haitis. Quase 307 Haitis. Dá uma olhada aqui, galera. Olha o tamanho do Brasil e olha o tamanho do Haiti. Olha o tamanhico. Muito pequeno. Nesse mapa, olha o tamanho do Haiti. O Haiti não dá nem, tipo, pouquinho aqui de Roraima, que nem é um dos estados maiores em extensão territorial do Brasil. Então imaginem como que os escravos ali no Haiti não foram explorados, a exploração extrema do extremo, para fazer um país 307 vezes quase menor que o outro, ultrapassar na produção de cana-de-açúcar, ultrapassar o Brasil. Imagine a condição que foi imposta a essa população de escravos, né? Infelizmente, foi a mais lastimável e desumana possível, imaginável, que a gente nem tem como imaginar, de fato. Mas foi muito complicado. A gente consegue ver por esses dados, né? País minúsculo, como o Haiti, ultrapassar o Brasil na produção de cana-de-açúcar. Né? Paremos um pouco para pensar sobre isso, a condição que esses escravos não tinham, né? É claro que a condição de escravo, em nenhum momento da história, em nenhum local, ainda mais naquele momento na América, fosse no Brasil, nos Estados Unidos, nos outros países dominados pela Espanha, não era fácil. Óbvio que não. Só que em alguns lugares, como no Haiti, ela era ainda mais extrema, ainda pior do pior que já era em outros locais. Certo? Então paremos para pensar nisso. E aí, os escravos africanos, né, boa parte deles e dos descendentes ali no Haiti, a população negra, até hoje a religião mais praticada no Haiti é o voodoo. E aí, assim, se tem muito preconceito, tal, boneco de voodoo, não tem nada a ver, galera. Isso aí foi uma criação feita pelos colonizadores, pelos brancos, para cristãos, né, europeus, como a gente viu lá na primeira aula desse tema, para denegrir a imagem dos negros haitianos e da religião que eles tinham, para associar algo demoníaco, para eles serem perseguidos e para a religião deles também ser atacada e sofrer todo esse preconceito, né, que tem até hoje. Mas é uma religião politeísta como outra qualquer, dos gregos antigos, dos egípcios antigos, dos romanos, que a gente super admira, né? Nossa, Poseidon, que da hora, e o Ares, deus da guerra lá, e tal, Atena. Por que não admirar o voodoo? Só porque é uma religião de ex-escravos, uma religião predominantemente negra? Muito pelo contrário. É uma religião afro-americana riquíssima, que merece todo o nosso respeito. A gente tem que saber o que é, procurar saber o que é, e não ter preconceito igual a gente tem com a Umbanda, com o Candomblé, que é coisa do demônio, que é magia negra. Nada a ver. Não sejam ignorantes, não sejam levianos preconceituosos, procurem saber. Tanto que, assim, a principal divindade do voodoo é a árvore. Naquele momento ali era a árvore. E aí o exército francês, por exemplo, na época da independência do Haiti, que os escravos que lutaram a independência do Haiti, que fizeram a independência, fizeram a revolução, derrotaram e botaram para correr os brancos do Haiti, que bom para eles que eles fizeram isso,
o exército francês tinha ordem expressa de fazer o quê? Cortar toda e qualquer árvore que eles encontrassem pelo caminho. Porque a árvore era uma divindade, né? Era uma adoração dos, ali dos haitianos que estavam em guerra por independência contra os brancos católicos franceses. E eles achavam o quê? Que cortando as árvores, eles deixariam os haitianos, né, tristes, melancólicos por estarem matando o principal deus deles. Só que foi totalmente o contrário. Ah, vocês mataram o nosso deus? Nossa divindade? Ok. Então, vocês vão ter o troco e, tipo, vai ser agora. Então, foi tipo isso. Então, é uma religião super do bem, galera. Super do bem, super do bem. Então, e nesse momento aí, teve até uma união dos católicos com os protestantes franceses que ali no Haiti estavam para atacar os escravos contra a independência, contra a liberdade deles e contra o voodoo. Quer dizer, os católicos que passaram caçando, né, protestantes, jogando na fogueira, depois protestantes, né, também fazendo guerras, né, contra católicos, de repente se unem para derrotar uma outra religião. Então, para vocês verem, né, o quanto que os haitianos eram organizados e perigosos e de fato conseguiram a independência contra os brancos. Por isso que é muito difícil a gente ver branco no Haiti. É porque a população negra ali, quando conseguiu a independência, botou literalmente os brancos para correr. Os que não foram mortos fugiram, né, medrosos dos haitianos negros ali do voodoo, né, tomando o poder, tendo o destino deles, a liberdade deles nas mãos, né, o controle, deram no pé. Então, infelizmente, esse foi o domínio francês no Haiti. Claro que os franceses tiveram outras colônias, né? Por exemplo, aqui a Guiana, né, francesa, de dominação da França, algumas ilhas aqui, né, no Caribe, porém, a mais importante foi o nosso querido e glorioso Haiti. Domínio inglês, né? A gente tem. Vou fazer um barulhinho aqui de janela fechando um pouquinho, rapidamente. Pronto. Quer dizer, durante a colonização nos atuais Estados Unidos, eles utilizaram ao mesmo tempo tanto a escravização indígena como africana. A população indígena também era numerosa naquele momento ali nos atuais Estados Unidos, mas por incrível que pareça, o grande massacre indígena nos atuais Estados Unidos não foi feito pelos ingleses, apesar deles terem escravizado e terem importunado, né, demais os indígenas. Foi depois da independência mesmo, né, os próprios estadunidenses que começaram os massacres aos indígenas, né, vale o registro. Essa escravidão indígena ela aconteceu até a independência dos Estados Unidos, em 1784, especialmente nessas colônias da Carolina do Norte e da Carolina do Sul. Quer dizer, os ingleses chegaram ali nos Estados Unidos no século XVI. Então, por 2 séculos, né, os indígenas foram escravizados ali. A partir do momento da independência, somente, né, e infelizmente a população negra continuou como escrava nos Estados Unidos, o que também com eles já acontecia anteriormente à independência. Né? A gente teve esses diversos tratados de paz entre os colonos e os indígenas, né, principalmente esses tratados que trouxeram a demarcação das terras que a gente chama de reserva indígena, que deveriam ser destinadas, né, exclusivamente aos indígenas. Porém, vários conflitos por terra, por invasão de reserva, para explorar ouro, prata, as riquezas, né, que essas populações indígenas tinham nos seus territórios. Esses acordos nunca foram cumpridos pelos brancos, tanto ingleses quanto estadunidenses, depois da independência, e sempre teve conflitos, né, entre eles, uns querendo invadir as terras indígenas e os indígenas querendo proteger as suas terras dessas invasões. Acho que isso vai lembrar para vocês o Brasil atual, né, infelizmente. Não à toa a Covid tem assolado fortemente várias populações indígenas pelo Brasil afora, e nos Estados Unidos também. A gente só não tem isso noticiado aqui. Mas os indígenas de lá, assim como os indígenas daqui, têm sofrido demais com a Covid-19, justamente por conta dessas invasões que até hoje são feitas nas reservas indígenas. Certo? No último tópico aqui, a exploração agrícola dos ingleses, como que funcionava? Nas colônias do sul dos Estados Unidos, por exemplo, era o tabaco e o algodão.
Porque as colônias do norte dos Estados Unidos eram muito frias, tão frias ou até mais frias que a própria Inglaterra. Então o que os ingleses iam querer lá? Normalmente eles só caçavam os animais, né, ursos, tal, animais com muita pele, para pegar a pele para fazer casaco, né, fazer algum tipo de tecido. Só. Mas exploração mesmo de riqueza natural não tinha, porque né, muita neve, enfim, não era de interesse dos ingleses. Tanto que eles mal exploravam essas regiões do norte dos Estados Unidos. A gente vai conversar daqui a algumas aulas para falar sobre a independência, né, dos Estados Unidos, a Revolução Americana, como eles chamam por lá. E aí, na Jamaica, né, sabe Jamaica? Aqui, né, a Jamaica, eles exploravam o quê? Cacau, açúcar e café. Justamente por isso, região tropical, de muito calor, mesmo o sul dos Estados Unidos ali, né, Miami e tal, onde tem a, enfim, Disney, né, ali é quente, né, então ajuda, quente e úmido, então ajuda essas culturas aqui, né. Barbados e Guiana, cana-de-açúcar, né, famosa, Barbados a gente tem aqui, né, a Guiana está aqui, né, Guiana inglesa, que até hoje é território inglês, não é independente. Assim como a Guiana francesa, até hoje é território da França. E o Suriname aqui no meio é território da Holanda até hoje. Ainda tem colônias na América, por incrível que pareça. E Barbados, né, também era uma ilhazinha, é uma ilhazinha que era de domínio da Inglaterra. E aí tinha a cana-de-açúcar. Com a utilização do trabalho escravo africano, claro, e dos seus descendentes em larga escala em todas essas colônias, todas essas regiões dominadas pelos ingleses, e não muito diferente do que a França fez, do que o Brasil fez, do que a Espanha fez, com muita exploração, com uma escravização muito intensa, muito forte, muito desumana, e as imposições culturais todas também. Certo? Então, com isso, né, a gente fecha essa aula, essa segunda parte, a aula como um todo. Então, fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.